Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu vou comentar o julgamento que ocorreu esta semana no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde a Igreja Cristã Maranata, inconformada com a sentença de primeiro grau, então ela me processou. Isso foi no final do ano de 2019, em dezembro de 2019, iniciou esse processo em primeira instância. A juíza aqui do Gama, no Distrito Federal, inicialmente, ela acolheu a argumentação de um pedido de medida de urgência da Maranata e ela mandou, então, essa juíza, quando ela recebeu esse processo, antes de examinar, antes de ouvir a parte contrária, que seria eu, ela decidiu, então, de um modo liminar, com uma decisão liminar, ela mandou, então, que eu retirasse os vídeos do canal e que eu aguardasse a decisão da sentença. Bom, quando ela expediu essa decisão liminar, a doutora Raquel, que é a minha advogada, a minha filha e a melhor advogada de Brasília, ela então recorreu ao tribunal com um recurso que se chama agravo de instrumento. Um desembargador que examinou esse pedido contra essa liminar da juíza, ele examinou e ele considerou então que não era necessária a concessão dessa medida liminar que a juíza havia expedido. Então ele mandou suspender a execução dessa medida liminar da juíza de primeira instância. Então, entrou com a ação, ganhou uma liminar, a doutora Raquel recorreu, e então mandou suspender essa decisão liminar da juíza. O que aconteceu? Nesse período em que nós recorremos, a doutora Raquel recorreu ao tribunal, houve um despacho desta juíza para a secretaria do tribunal, lá de primeira instância, no Gama DF, dizendo o seguinte: olha, os prazos deste processo ele vai ficar suspenso até que o tribunal ele decida se essa minha decisão liminar aqui de mandar tirar os canais, se ela deve ser mantida ou não. Então, enquanto o tribunal julga essa questão liminar que a doutora Raquel recorreu, o processo ele fica suspenso. Ele só vai voltar a andar, nós só vamos terminar aqui o exame do processo, ouvir, depois que nós tivermos essa solução dessa questão que foi recorrida ao tribunal. Entenderam? Por que eu estou dizendo isso? Porque o doutor Israel, ele fez uma declaração de que a doutora Raquel ela teria perdido um prazo e que o processo teria ficado à revelia e que isso então seria uma prova de uma desídia da doutora Raquel na condução do processo, então ela não mereceria os 20% de honorários que foram fixados depois pela sentença. Mas eu vou chegar lá. Vejam só. O que aconteceu? Por conta deste despacho da juíza dizendo que o processo ficaria suspenso, que ela deu esse despacho para a secretaria, a doutora Raquel entendeu que o prazo para a contestação, para a nossa defesa, também ficaria suspenso e voltaria a correr depois que os desembargadores lá decidissem a questão liminar. Entenderam? Então havia um despacho no processo dizendo, olha, da juíza para a secretaria, o processo fica suspenso. A doutora Raquel entendeu que o prazo para a minha defesa também estaria suspenso. E os próprios advogados da Igreja Maranata, inclusive o doutor Israel, eles também entenderam que estaria suspenso, tanto que quando eles tomaram conhecimento desta decisão da juíza, eles disseram o seguinte no despacho deles, olha aqui, ó, ciente da decisão, isso aqui
a Maranata, os advogados da Maranata, ciente da decisão em sede liminar em agravo de instrumento e da consequente suspensão, tá aqui, ó, da consequente, deixa eu ver se eu consigo, da consequente suspensão deste processo até o julgamento do recurso, que seria aquele agravo. Então, os irmãos entenderam? É só para explicar uma coisa que é muito importante aqui. Doutor Israel, você sabe muito bem que a doutora Raquel não foi desidiosa, mas que este despacho da juíza do Gama levou a uma interpretação equivocada. Então, o que aconteceu? Quando o recurso foi julgado no Tribunal de Justiça do DF, mandando realmente, afastar aquela decisão liminar da juíza, então a doutora Raquel fez a peça de defesa direitinho, acreditando que agora o processo voltando a ocorrer, ela poderia apresentar a peça, mas a juíza disse o seguinte: não, este despacho falando da suspensão do processo era apenas dirigido à secretaria do tribunal e não afeta os prazos processuais da defesa. Então, quando a doutora Raquel entra com a minha defesa, a juíza diz assim: olha, não aceito mais a sua defesa porque você perdeu o prazo, porque o seu prazo não estava suspenso. E a questão aqui que eu estou colocando é a seguinte: não houve desídia da doutora Raquel. Não houve desídia. Doutora Raquel, vejam só, desde o início do processo, recebi o processo, ela fez um agravo de instrumento, ela foi ao tribunal, ela me defendeu lá no tribunal, ela ganhou no tribunal para mandar suspender a sentença. Volta o processo para a primeira instância, ele volta a correr, e aí o que acontece? A doutora Raquel faz a defesa direitinho e coloca no processo, e a juíza não aceitou porque diz que perdeu o prazo. Então, doutor Israel, me desculpe, mas dizer que a doutora Raquel foi dar a entender que ela foi desidiosa e que não merecia os honorários porque o processo correu à revelia, me perdoe, eu acho antiético, porque você sabe o quanto a doutora Raquel trabalhou e o quão bom foi o trabalho da Raquel desde o início. Então, você sabe porque você tem visto, você tem acompanhado o trabalho da doutora Raquel, que é um trabalho de excelência, ao contrário do que nós vemos muitos advogados fazendo por aí. Então, o juiz, ele viu toda esta atuação da doutora Raquel e, em vez dele aplicar 10% de honorários advocatícios, ele mandou a Maranata pagar 20%, no topo, no limite máximo. E observe, doutor Israel, um detalhe: os desembargadores não aceitaram a sua argumentação, tanto que eles mantiveram os honorários da doutora Raquel nos mesmos 20%, ou seja, no limite máximo. A doutora Raquel, ela já passou em 3 concursos públicos, sendo 2 deles para ser advogada de instituições públicas. Tá certo? Então ela já passou em 2 concursos para ser advogada no serviço público. Mas ela está ainda optando pelo 3º concurso que ela passou agora, que é o concurso da polícia, porque é mais interessante financeiramente. Ou seja, é o trabalho, é o empenho que a doutora Raquel tem feito. A doutora Raquel, ela não precisa de favores, nem de apadrinhamento de instituição nenhuma para poder se desenvolver profissionalmente. Então, se ela hoje é advogada, é com o esforço dela, é com o conhecimento dela, é com a dedicação dela aos processos. E se ela amanhã, provavelmente será uma servidora pública aprovada em concursos dificílimos, diga-se de passagem, é pela competência dela. Então, mas vamos seguir em frente. Eu quero então agora, sem nada contra o doutor Israel, acredito até que um dia ele possa, de tanto ver os vídeos que ele tem que ver, de tanto ler os processos, um dia os olhos dele também podem se abrir. E amanhã, quem sabe, doutor Israel estará aqui do nosso lado também, fazendo este mesmo trabalho que nós estamos fazendo. Acredito nisso porque um dia eu também fui como o doutor Israel. Tá certo? Então agora eu vou passar para vocês
e vou comentar a sustentação oral do Dr. Israel. Vamos lá, vamos passar aqui. Então, irmãos, observem aqui está o espelho do julgamento que está por ocorrer. A iniciar aqui esse processo, eu vou aqui pela Igreja de Maranata, Ora Pelante, requer-se alegar e alertar de que o apelado, de nome Solon Lopes Pereira. Doutor Israel, com todo respeito, mas é Senhor Solon Lopes Pereira, tá? Nós não estamos conversando aqui, né, com os amiguinhos, não. Então as pessoas da Maranata, eles têm realmente este hábito, muitas vezes, de não reconhecer o devido tratamento às pessoas. Agora, o senhor é um advogado, o senhor está aí numa tribuna, vamos dizendo, fazendo a sua defesa. Então, quando for se referir a mim, é Senhor Solon Lopes Pereira, ok? Ele participou da Igreja Cristã Maranata, que é apelante, por mais de 20 anos. Doutor Israel, eu não passei na Maranata há mais de 20 anos. Eu até estranho, o senhor não tem assistido os vídeos, não tem, já contei a minha história, já desde o primeiro relato, desde o testemunho que eu escrevi. Eu não fiquei mais de 20 anos, eu fiquei perto de 20 anos na Igreja Cristã Maranata. Então, dá uma conferida aí para não passar informações erradas para o tribunal, tá ok? Em todo esse período que ele participou da igreja, ele iniciou ali como obreiro, foi criando e crescendo dentro dos cargos da Igreja de São Maranata, dentro das funções. E ele, durante todos esses anos que ele participou da igreja, ele esteve presente na igreja, e por um momento ele se desvencilhou, se desvinculou da igreja, e depois disso, todos os momentos, durante todos os dias da sua vida até agora, ele tem realizado ofensas dos mais altos níveis em relação à Igreja de São Maranata. Doutor Israel, vamos lá. Para nós passarmos informações, é importante nós termos conhecimento dos fatos e passar as informações corretas, porque o senhor está passando informações a meu respeito para um tribunal que vai me julgar. Então é importante que você seja fiel aos fatos. Então, preste atenção. Eu saí da Igreja Cristã Maranata, eu me desliguei da seita Maranata no ano de 2005. Eu passei 3 anos sem falar nada de Igreja Maranata, tá certo? Então, veja bem, o senhor diz o seguinte, que desde que eu saí, eu falo da Igreja Cristã Maranata todos os dias e fazendo difamações e coisas. Doutor Israel, de onde o senhor tirou isso? De onde o senhor tirou isso? Eu apenas, no ano de 2008... já com 3 anos que eu havia saído, no final de 2008, eu escrevi um testemunho pessoal, onde não houve nenhuma ofensa à Igreja Cristã Maranata ou a qualquer pessoa. Apenas escrevi um testemunho, e esse testemunho foi escrito porque ao longo destes 3 anos, mesmo sem eu estar me referindo à Igreja Cristã Maranata, mesmo sem eu estar me voltando em absoluto em nada em relação à Igreja Cristã Maranata, eu passei a ser alvo de menções mentirosas a meu respeito nos manaíns da Igreja Cristã Maranata, da qual o senhor é membro. Então, o que aconteceu? Eu recebi ofensas por meio de vídeos no YouTube, de bêbados rolando na lama, dizendo que um dos bêbados era eu e o outro era o pastor Ademir. Isso foi feito por membros da sua igreja, doutor Israel. E inclusive, no Manaim do Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que chegaram a dizer lá para todo aquele público que reuniram ali da sua igreja, doutor Israel, que eu tinha me desligado da igreja por questões de desvio de dinheiro da igreja, de adultério. Foram feitas esse tipo de menções ao meu respeito, que foi o que me levou então a escrever o meu testemunho, tá certo? Seria muito bom, doutor Israel, se o senhor tomasse conhecimento do que aconteceu
para não apresentar informações falsas e mentirosas para o grupo julgador. Eu não fiquei falando de Igreja Maranata depois que eu saí dessa seita. Doutor Israel, preste bastante atenção. Eu só realmente comecei a fazer vídeos para o YouTube no ano de 2019. Então veja bem, doutor Israel, eu saí da Igreja Cristã Maranata no ano de 2005. E apenas no ano de 2019, em agosto de 2019, eu fiz os primeiros vídeos, que foram estes que a igreja então me processou. E eu fiz estes vídeos somente por causa que eu percebi que a Igreja Cristã Maranata estava processando pessoas humildes. E eu achei aquilo injusto e eu decidi então me posicionar para que a Igreja Maranata tivesse alguém para resistir aos abusos que ela estava praticando usando a máquina judiciária contra pessoas simples, tá certo? Então, doutor Israel, é só para o seu conhecimento, eu preciso fazer essa observação porque o senhor está passando uma informação errada para os desembargadores. Mas vamos ouvir o que mais o senhor disse nessa sua sustentação oral. Isso está esposado de maneira muito clara, evidente no processo. Doutor Israel, isso não está claro. Quando nós dizemos que algo está claro, isso não significa. Até porque, doutor Israel, se está claro no processo, porque o senhor não trouxe o processo, não fez menção onde estava a ofensa. Onde que isso ficou claro? Em qual vídeo, em qual trecho eu me dirigi a qualquer pessoa da Igreja Cristã Maranata ou à instituição de um modo desrespeitoso, de um modo ofensivo, de um modo agressivo? Como isso está claro? A Igreja Cristã Maranata, uma igreja evangélica, do seu evangélico, ela trata de forma totalmente honesta, robusta, de forma ordeira, gruba. Doutor Israel, a Igreja Cristã Maranata, embora, apesar do nome cristã, ela não possui as características de uma igreja cristã. Mas, do ponto de vista teológico, ela possui as características de uma seita religiosa. Mas tudo bem, não é a questão aqui. Agora, você inicia então a defesa fazendo uma apresentação da Igreja Cristã Maranata como se ela tivesse uma reputação ilibada. Ora, a instituição, as pessoas, se nós considerarmos igreja como as pessoas da Igreja Cristã Maranata, não temos como fazer esta avaliação. Porque entre os membros da igreja há pessoas que, o senhor deve saber, inclusive, que foram presas, estão presas, acusadas, está correndo o processo de crimes gravíssimos contra a ordem tributária, contra a ordem financeira, eu não me lembro o nome, acho que Wilson Calduro, ele é membro, e tantas outras pessoas que estiveram envolvidas com pirâmides, que promoveram escândalos, a liderança da igreja, que fazem parte também da igreja, que já foram presos, muitos afastados por desvios de dízimos. Então, se nós considerarmos a igreja como pessoas, esta afirmação é lógico que ela perde um pouquinho da sua sustentação, porque na própria cúpula da igreja há muitos indícios de práticas que não são probas, como o senhor afirmou. Todos aqueles que estão e participam da igreja, que são membros ou que são visitantes ou que de alguma forma têm uma função, ela trata as doutrinas ali, como o batismo do Espírito Santo, a doutrina do corpo, a doutrina do sangue de Jesus, ela tem a sua exposição da igreja de uma forma muito séria. Doutor Israel, o que isso tem a ver com o processo? A ideia é pregar para os desembargadores, falar sobre doutrina do sangue, do corpo, enfim, não me pareceu apropriado, mas é só uma crítica, de repente pode lhe aproveitar para as próximas defesas orais, para que o senhor vá direto à questão que está sendo examinada no processo. Mas, enfim,
mas vamos continuar. Trata a revelação, que está medida, tudo de uma forma muito séria. E todos os momentos do Solon... Doutor Israel, Solon não. Senhor Solon, por favor, não lhe dei essa liberdade. Isto é um julgamento. A minha pessoa, o meu nome está neste tribunal aí para ser julgado em razão de uma ação judicial movida contra mim pela Igreja Cristã Maranata. Então, vamos com um pouquinho mais de respeito. Eu sei que as pessoas da Igreja Cristã Maranata, muitas vezes eles não têm noção do respeito que é devido às pessoas, especialmente as pessoas que se desligaram da igreja. Então eles acham que podem tratar as pessoas assim como o fulano, o caído. Doutor Israel, veja bem, cada um tem o seu lugar, tá certo? E eu lhe pediria na próxima sustentação oral, para se referir a mim como Senhor Solon. Né? Se não quer me chamar como Pastor Solon, me chame de Senhor Solon, tá bom? Não lhe dei esta liberdade e creio que o tribunal não é o lugar para o Senhor, né, me tratar como se fosse o seu coleguinha de sala, tá certo? Senhor Solon, por favor. Pelado, ele vem contra a Igreja de Maranata, ofendendo nos mais altos níveis. Ofendendo nos mais altos níveis, tá? Qual foi a ofensa, doutor Israel? O senhor vai dizer? Tipos de exposição pela internet. O que a gente tem aqui hoje? Esse link de 2019, inclusive até agora, a gente tem no seio do apelado mais de 230 vídeos contra a Igreja de Maranata. O próprio canal dele é escrito Maranata Anátema. Doutor Israel, veja bem, quando nós temos um processo judicial, nós temos um escopo. Qual foi a razão da Igreja Cristã Maranata ter me processado? Foi por 230 vídeos? Foi pelo nome do canal Maranata Anátema? Não. Por quê? Primeiro, quando a Igreja Cristã Maranata ela me processou por conta de 5 vídeos que estavam em um outro canal que não se chamava Maranata Anátema. Então, eu entendo que a Igreja Maranata pode estar incomodada com o conteúdo do canal Maranata Anátema, mas o canal Maranata Anátema não faz parte deste processo que o senhor está aí defendendo. O senhor entende isso, doutor Israel? O canal Maranata Anátema, em 2019, nem existia. O senhor está trazendo para um processo, numa defesa oral, algo que não está no processo, né? Não tem aquele brocardo do direito, o que não está no processo não está no mundo. Então, o que acontece? Esses 230 vídeos não fazem parte do processo que o senhor está defendendo. Então, não é compreensível o senhor agora, na sustentação oral, querer trazer para o processo que examina o conteúdo de 5 vídeos, mais de 230 vídeos em um canal que sequer existia. O senhor entende isso? Dá uma lidinha lá na sentença do juízo da primeira instância, doutor Israel, para que o senhor possa se manter dentro dos limites do que foi pedido na inicial. Tá ok? Eu sei que o senhor é um advogado, deve saber disso, então, se sabe, não estou entendendo a razão dessa estratégia de querer trazer para o processo aquilo que não está no processo. Mas vamos continuar. Como alusão à Igreja de Maranata, fazendo sempre ofensas de níveis diferentes sobre a igreja. Então, não para de stalkear, não para de ir atrás, não para de tentar usar da sua liberdade de expressão para agir com difamação contra a Igreja de Maranata. Doutor Israel, o senhor já parou para pensar que em todos os seminários da Igreja Cristã Maranata nós estamos sendo atacados?
O senhor já parou para pensar nisso? Dá uma assistida nos últimos seminários. Que aí, desde que o canal foi criado, Maranata Nat. Procure escutar a quantidade de vezes em que as escolas bíblicas, elas não fazem referências diretas, mas fazem referências indiretas a nós, como caídos, como sambalates, como anátemas, e é o tempo todo Levita Fujão, fazendo referência ao pastor Anchieta Carvalho, todas as escolas bíblicas e os seminários. O seminário que houve em Portugal, ele foi, em todas as mensagens, foram integralmente dirigidos a realmente nos atacar. E é muito interessante, doutor Israel, que o senhor não tenha percebido isso. Então o senhor está dizendo que nós estamos produzindo muito conteúdo, mas o senhor não percebe que nós estamos produzindo conteúdos em cima do conteúdo da Igreja Cristã Maranata? Ou seja, a Igreja Cristã Maranata, ela traz uma ofensa nova, ela traz uma heresia nova, ela se dirige a nós, ela incita os membros a não assistirem o canal e nós estamos então apenas respondendo. O senhor não percebeu isso? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou, doutor Israel, respondendo. Se o senhor, doutor Israel, não tivesse feito a sustentação oral, num processo que a igreja moveu contra mim, este vídeo que eu estou fazendo agora, ele não existiria, doutor Israel. Então, doutor Israel, perceba que boa parte dos nossos vídeos, eles são apenas respostas ao que a igreja está fazendo. Por exemplo, no início a ideia era fazer apenas 10 vídeos das doutrinas principais. Fui processado, Joaquim foi processado, Reginaldo foi processado, Neuzi foi processada, Noemi foi processada, Júnior Magalhães foi processado, Rodrigo Macaré foi processado, e aí as pessoas começam a ser processadas pela Igreja Maranata e nós vamos dando respostas. Aí vem um seminário e fala dos caídos, nós trazemos a resposta. Aí um outro seminário fala lá do Levita Fujão, nós trazemos as respostas. Então, doutor Israel, não sei se o senhor percebeu, mas em relação às doutrinas e às práticas principais da igreja, nós já esgotamos praticamente o conteúdo, falta aí uns 20% apenas de conteúdo, algumas coisas sobre ainda precisam ser complementadas, mas ao todo já deveriam ter encerrado. E os vídeos não encerram e eles continuam, doutor Israel, por causa da ação da Igreja Cristã Maranata. Então, enquanto a Igreja Cristã Maranata insistir em realmente atacar os ex-membros, atacar as outras igrejas, nós estaremos então produzindo o material que é o contraponto em relação àquilo que a Igreja Cristã Maranata está fazendo. Então, a cada processo, a cada julgamento, a cada sustentação oral, nós estaremos aqui apresentando respostas, doutor Israel. Então, explica melhor isso para os desembargadores, que na verdade nós estamos nos defendendo, nós não estamos atacando. Percebe? O que eu estou fazendo aqui agora? Estou me defendendo. Então, o senhor falou da minha filha, que é a advogada Raquel. O senhor deu a entender que ela foi desidiosa no processo. E eu estou aqui defendendo a minha família. Ao contrário do que é ensinado na Igreja Cristã Maranata, que família não tem muita importância, que família não tem muito valor, que você pode deixar a sua mulher em casa e sair para ficar viajando aí pelo mundo para poder fazer a obra de Deus, que você não precisa estar passando os finais de semana com seus filhos, porque você está ali capinando Manaim, fazendo serviços para a igreja. Então, ao contrário deste ensinamento da Igreja Maranata sobre família, a nossa visão sobre família é muito diferente, doutor Israel. Então, todas as vezes que a minha família for citada, com todo respeito, mas nós vamos nos defender. E é o que nós estamos fazendo aqui. A ideia não é de ofender o doutor Israel. A ideia não é de atacar o doutor Israel, ou o escritório de advocacia do doutor Israel, ou a Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui, doutor Israel, nos defendendo. Explica melhor isso para o desembargador, tá ok? Vamos continuar. Isso tem sido repudiado veementemente.
Por isso que ingressamos coração, por isso que a todo custo estamos demonstrando isso. Isso não pode mais existir. É claro, evidente. Até já tratei de outras questões aqui também, nessa câmara, nessa turma, sobre a questão do que é liberdade de expressão. O limite da liberdade de expressão é a lei. Não tem como, é incabível ele agir dessa forma. É incabível? O limite da liberdade de expressão é a lei. Só, doutor Israel, que a lei diz que nós temos liberdade de expressão. O senhor percebeu? O senhor percebeu? Não percebeu? Dá uma olhadinha novamente na lei. Então, se o senhor está falando que o limite da liberdade de expressão é a lei, é bom que o senhor saiba que a lei nos dá a liberdade de expressão. Ela não nos tira a liberdade de expressão. Era só uma correção. Vamos continuar. Excelências, frie-se a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade de credo, culto religioso, que são alicerces, são prelúdios e alicerces no nosso Estado Democrático de Direito. Obrigado, doutor Israel. É exatamente isso. A liberdade de expressão é um dos alicerces do Estado Democrático de Direito e é por isso que ela não pode ser restringida com ações judiciais simplesmente porque você não gosta da forma como nós tratamos a questão doutrinária da Igreja Cristã Maranata. O senhor entende isso? Então, vejam bem, eu estou gostando muito da sua defesa, só que ela parece que ela está realmente contra o que a Igreja Cristã Maranata está fazendo. O senhor percebeu isso? Sem a liberdade de expressão é impossível, é inexequível, é utópico se exercer a democracia. Por quê? Verdade. Isso mesmo, doutor Israel. Parabéns. Por quê? Porque a liberdade de expressão, sim, depende de debate de ideias, depende do ponto contra ponto, da dissonância, da discordância, segundo Hegel, depende da tese, antítese e síntese. Muito bem, doutor Israel. A liberdade de expressão depende do debate, depende do ponto e do contraponto. Doutor Israel, parabéns. Parabéns, doutor Israel. A sua defesa está muito boa, excelente, é isso mesmo. Como você quer falar sozinho e não quer que eu apresente o contraponto? Nós não estamos ofendendo o senhor, nós não estamos ofendendo nenhum pastor da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos apresentando um contraponto sobre uma doutrina ou sobre uma prática religiosa. E o senhor está concordando conosco. Vamos continuar. Sim, para que pessoas distintas, com origens distintas e com ideias distintas, elas possam conviver. Isso é basilar. A ferramenta que nós temos, que é a liberdade de expressão, que está ao nosso uso, é importante, é fulcral a todo cidadão. Para quê? Para ler contra a opressão, para ler contra aquilo que é arbitrário. Exatamente, doutor Israel. A liberdade de expressão é para que nós possamos evitar a arbitrariedade da Igreja Cristã Maranata de ficar processando as pessoas para restringir a liberdade de expressão. O senhor está certíssimo. Eu até me perdi aqui, eu não sei, o senhor está defendendo quem mesmo? Eu até me perdi, porque o senhor está fazendo uma defesa, né, da nossa posição belíssima. É exatamente isso, liberdade de expressão, nós temos que nos manifestar, nós temos que nos posicionar para evitar a opressão, a repressão de pessoas que querem falar sozinhas e que não querem que você fale. Parabéns, doutor Israel. A sua defesa, a meu favor, ela está muito boa. Vamos continuar. É isso, a gente tem a liberdade de expressão e precisa ir contra isso. A liberdade de debater ideias, de debater juízos, emoções, convicções. Isso, doutor Israel. Liberdade de debater ideias. Eu não sou o dono da verdade, mas eu quero apresentar aqui o meu entendimento. É isso mesmo, doutor Israel. Vamos continuar. Necessário. A liberdade de expressão deve ser plena. Ela deve ser plena. Sim, doutor Israel, a liberdade de expressão, o senhor está dizendo que ela deve ser plena. Parabéns. Mas jamais ela será absoluta. Sabe por quê? Essa mesma liberdade de expressão que muitos usam. Doutor Israel,
eu pensei que o senhor fosse explicar a diferença entre uma liberdade plena e uma liberdade absoluta. Fiquei ressentido. Estava querendo muito ouvir essa explicação. Quem sabe, doutor Israel, na próxima sustentação oral, o senhor não explique a diferença entre a plenitude e o absoluto. Quem sabe, né? Mas vamos continuar. Para ir contra a opressão, contra aquilo que é arbitrário, que muitas outras pessoas usam para denegrir, para difamar, para ir contra as pessoas, contra as instituições. Exatamente, doutor Israel. Há pessoas que extrapolam do limite da liberdade de expressão para produzir ofensas, mas não é o nosso caso. Para pregar a violência, para disseminar o ódio. Pregar a violência. Doutor Israel, o senhor está usando este exemplo de pessoas que usam a liberdade de expressão para pregar a violência, mas o senhor está querendo comparar com o que nós estamos fazendo? Fiquei até curioso quando eu ouvi isso, dizendo, olha, será que ele vai mostrar algum vídeo nosso onde nós estamos pregando a violência? Fiquei curioso, porque o senhor está dizendo isso para os desembargadores, fazendo referência aos vídeos que eu produzi e que estão no canal, e no processo são 5 vídeos. Eu gostaria muito que o senhor mostrasse uma só palavra dita em algum desses vídeos que estão no processo, onde nós tenhamos incitado a violência ou o ódio. Doutor Israel, eu até gostaria que o senhor escutasse uma mensagem que está no canal, que é do presidente da Igreja Cristã Maranata, onde ele diz assim, olha, Senhor, a gente não quer mal a ninguém não, mas se um ônibus passasse em cima desse pessoal, né, se referindo aos que saíram da igreja, se o avião caísse, se pegasse uma doença, né, se acontecesse um mal com essas pessoas, então ele está dizendo isso para um público, muitas vezes um público de baixa instrução, que pode receber essas informações vindas do presidente da igreja, do representante de Deus, podem entender isso como uma autorização para que a pessoa ela realmente deseje. E a gente não sabe, de repente isso vai cair na mente de uma pessoa que tem um desequilíbrio mental, e aí você tem o presidente falando, olha, Senhor, se um ônibus passasse em cima dele, se acontecesse uma tragédia com ele. Então, doutor Israel, dá uma escutadinha lá nos vídeos que está no canal, com as mensagens do presidente da Igreja Cristã Maranata, para que o senhor possa então perceber a diferença entre a nossa forma de nos comunicarmos e a forma de comunicação do presidente da sua seita, da sua igreja, para que o senhor entenda melhor o que é então os sinais de incitação de ódio ou de violência, para que o senhor faça uma distinção mais adequada, porque o senhor está falando a meu respeito em um processo onde há vídeos onde que eu produzi. Então, de certo modo, eu recebo essas palavras como se elas estivessem se referindo a mim ou ao conteúdo que eu produzi. E eu considero que o senhor está extrapolando bastante aí o limite da verdade. É verdade? Então, dá uma conferida lá, doutor Israel, para que nós possamos ser justos, honestos, para que os princípios de Jesus eles venham a ser guias da nossa conduta, seja ela no ambiente religioso ou seja ela no ambiente profissional, doutor Israel. Vamos continuar. Para pregar a violência de todos os meios possíveis. Pregar a violência de todos os meios possíveis. Olha, eu fico chocado ao ouvir o doutor Israel dizendo isso no processo onde ele está fazendo referência aos vídeos que eu produzi, ainda que ele esteja usando apenas como exemplos do que os outros fazem. Mas, doutor Israel, quando o senhor faz isso, dá esse tipo de exemplo, o senhor está tentando aproximar estes exemplos ao conteúdo do processo que está sendo examinado. O senhor percebe isso?
O senhor percebe o que o senhor está fazendo diante de um tribunal, diante de 3 desembargadores e diante de toda uma população, porque este vídeo ele é público, ele está publicado na internet e o senhor está fazendo referências a mim e aos vídeos que eu produzi. O senhor acha isso justo, honesto? Sim, a liberdade de expressão é algo que nós temos na nossa sociedade como melhor, como mais valorado, como essencial. Mas nós temos que ter cuidado, né, dela mesma, para que ela não autodestrua. E quem faz isso, quem impõe limites à liberdade de expressão é a lei. Exatamente. Quem impõe os limites da liberdade de expressão é a lei. Se extrapolou o limite, então realmente existe a lei para poder trazer as punições adequadas. Então, doutor Israel, agora é importante que objetivamente o senhor aponte em que vídeo, em que momento, qual foi a palavra que nós utilizamos que extrapolou o limite da liberdade de expressão. A sua defesa, doutor Israel, em tese da liberdade de expressão, ela está maravilhosa. Agora, doutor Israel, nós estamos num processo, nós temos um caso, um fato, nós temos os vídeos que estão sendo apontados pela Igreja Cristã Maranata e pelo escritório, o seu escritório de advocacia, que trouxe ao tribunal 5 vídeos. Então é importante que, em vez de tentar dar uma aula sobre liberdade de expressão para os desembargadores, seria importante que o senhor trouxesse, então, olha, no vídeo tal, o senhor Solon disse o seguinte, tal. Então, isso seria importante para que nós examinássemos, os embargadores pudessem examinar o que foi dito, que extrapolou o limite da liberdade de expressão, que é o limite da lei, como o senhor bem colocou. Então, a teoria está bacana. Agora falta fazer a ligação com a prática, com o que foi dito. Entendeu, doutor Israel? Mas vamos ainda continuar escutando. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Inclusive, doutor Israel, eu achei bastante importante essa menção em relação ao anonimato, porque os membros da Igreja Cristã Maranata, em boa medida, eles acabam sendo induzidos ao anonimato nas redes sociais, porque eles não querem ser identificados, porque há uma regra da igreja, uma orientação da igreja para que as pessoas não acessem redes sociais. Então, o que acontece? Isso faz com que as pessoas elas criem fakes e se apresentem de modo anônimo para fazer críticas, para se manifestar. Então, essas pessoas elas ficam se manifestando anonimamente. Mas seria muito interessante, doutor Israel, que o senhor um dia desse uma aula dessa para o GDUT, para a cúpula da Igreja Cristã Maranata, e que isso fosse feito nas mídias da Igreja Maranata para ensinar as pessoas, para dar às pessoas, primeiro, a noção de liberdade de expressão e também para dizer às pessoas que elas não podem fazer fakes e sair de modo anônimo circulando por aí. Doutor Israel, algumas coisas talvez precisem ser corrigidas nas práticas da Igreja Cristã Maranata. Eles precisam ser orientados sobre o anonimato. Parece que eles não têm a consciência do que eles estão fazendo, né? Então eu gostei muito dessa sua observação sobre o anonimato. Vamos continuar. O que ele fala? Inclusive traz essa baila, né? Por quê? Porque não vai trazer a questão de alguém querer ofender alguém e se privilegiar do anonimato. Então, sim, perfeito, entendeu? Não pode usar do anonimato para sair ofendendo as pessoas. Mas, doutor Israel, eu sou anônimo, Roseli é anônima, Joaquim é anônimo, Reginaldo anônimo, Júnior Magalhães é anônimo. As pessoas que estão se manifestando, elas não são anônimas. Exclui a questão da clandestinidade, de se esconder nas sombras. Mas a liberdade de expressão tem essa barreira. A barreira dela é a lei. E hoje onde a gente vai encontrar isso, por exemplo, no Código Penal,
O Código Penal nos traz vários ensinamentos, na qual é um freio para a liberdade de expressão. Nós temos lá os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, que eles vão pregar contra quando há algo contra a nossa honra, contra o nosso decoro. Perfeito. E sim, e o que foi dito contra a sua honra, a honra dos membros da igreja, a honra ou o decoro dos membros da igreja ou da própria igreja? Sim, tá certo, mas cadê? Cadê? Qual é o fato, doutor Israel? Qual é o fato concreto? Mostra para o desembargador aí qual foi a palavra, qual foi a menção que foi dita, doutor Israel. Traz isso aí para poder a gente entender, inclusive, a razão da Maranata ter me processado. Eu estou precisando saber, que eu não consegui entender por que está me processando. Qual é o fato concreto? Ou é simplesmente porque a Igreja Cristã Maranata quer cercear a nossa liberdade de expressão? O senhor já pensou nisso, doutor Israel? É contra nossas vidas, de forma honrosa. Veio ferir integridade, veio os crimes contra a honra para amparar isso. Existe um freio para isso e tantos outros aspectos de leis, tanto lei criminal quanto leis esparsas, que estão aí como freio. O check and balance, né? Que a gente tem os próprios crimes contra a questão social, contra a etnia, contra o preconceito religioso, que estamos tratando aqui, e contra os diversos outros, mas que não precisam nem ser levantados aqui nesse prólogo. Mas a ideia existem dois caminhos que devem se tomar ao se falar da liberdade de expressão. Um caminho, ele é tirado por aquele que é o do ódio, né? Que é o quê? Quando as pessoas usam a liberdade de expressão e justificam, sedimentam os seus argumentos para trazer o quê? Para trazer o ódio, para trazer a agressão, para ofender, para matar. Isso, doutor Israel. Chamar as pessoas de caídas, desejar que elas sejam comidas por bichos, como o presidente da Maranata já falou a nosso respeito, desejar que as pessoas elas morram em acidentes, isso não parece ser alguma coisa odiosa? Só que quem falou essas coisas não fomos nós, doutor Israel. Quem anda dizendo estas coisas é o presidente da sua igreja. Para pular, para aviltar, para trazer agressão odiosa, execrável, repulsiva, deplorável, violenta, ou nós podemos usar a liberdade de expressão como um freio, conforme diz a lei, que existe a coesão social, na qual a liberdade de expressão não vai ser tomada como rifle de assalto às nossas garantias que foram conquistadas historicamente por aqueles que nos antecederam, pelo bramido, pelo suor, pelo sangue, e que pavimentaram hoje a nossa estrada, a nossa vida, os tijolos da democracia e da liberdade. Não. É isso. O caminho que usar a liberdade de expressão para o ódio, outro caminho eu vou usar pela lei, eu vou frear pela lei, eu não vou usar a liberdade de expressão de qualquer maneira, como foi bem pontuado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele usou uma frase que eu achei interessante, usa liberdade de agressão e não liberdade de expressão. O que tem na cabeça do ser humano para criar 232 vídeos contra a Igreja Cristã Maranata? Doutor Israel, é Senhor Solon. Não é o que está na cabeça de um ser humano. Olha o modo como o senhor está se dirigindo a mim. Nunca o desrespeitei. Nunca me dirigi ao Senhor de um modo como um coleguinha de colégio. Nunca. Aí agora você vem dizer o que tem na cabeça de um ser humano. Doutor Israel, com quem que o senhor está falando? O senhor está falando com o membro da Igreja Maranata? É assim que o senhor trata as pessoas da Maranata? Doutor Israel, se não é assim que o senhor trata um membro da Igreja Cristã Maranata, não é assim que o senhor deveria tratar as pessoas de bem que não fazem parte da seita Maranata? O senhor já pensou nisso? Um pouquinho mais de respeito é muito bom. Não é o que tem na cabeça de um ser humano, não. Tá certo? Eu não sei que linguajar é esse, não sei onde é que o senhor foi instruído, né, para poder usar desse tipo de expressão comigo. Tudo bem? É só uma observação, porque é como o senhor mesmo disse, o senhor tem liberdade de expressão, mas vamos com calma aí. Tá? Um pouquinho mais de respeito. Não sou o seu coleguinha de classe, não. Tá certo?
o tempo todo realizando ofensas, o tempo todo levantando críticas caluniosas, questões horríveis. Doutor Israel, calúnia é imputação de crime a alguém. O senhor sabe disso, direito penal. Então, o senhor está dizendo que eu estou trazendo imputações caluniosas? Onde? Em que momento eu imputei crime a alguém da Igreja Cristã Maranata? Nos vídeos que nós tratamos sobre os processos que a cúpula da igreja responde, nós sempre fazemos a referência ao estado do processo. Eles estão respondendo um processo por crimes, mas nunca chamamos ninguém de ladrão, nunca chamamos ninguém de estelionatário, apenas fazemos as referências ao processo e às acusações, tá certo? Então preste bastante atenção, porque o senhor está dizendo que eu estou dizendo nos vídeos coisas que eu não disse. Então, me parece que o senhor está extrapolando um pouquinho aí, tá? Então, preste atenção nisso. Quem sabe numa próxima sustentação oral, o senhor possa preparar melhor, até que isso sirva, inclusive, de uma baliza para a sua próxima sustentação oral. Vamos continuar. Difamando de todo meio possível. Difamando quem, doutor Israel? Difamando quem? Qual é? Cadê a frase? Cadê o vídeo? O processo são sobre os 5 vídeos. E qual é o vídeo? Qual é o vídeo que eu difamei? O crime que estamos falando aqui seria difamação, mas de todos os meios possíveis. E criou um canal absurdo, adjeto, que o tempo todo fala e usa o nome da igreja de todos os meios possíveis. Isso é inaceitável diante do Estado democrático que nós vivemos hoje. Doutor Israel, a gente não pode falar o nome da igreja porque estamos no Estado democrático. Doutor Israel, é exatamente o contrário. Porque estamos no Estado democrático de direito, eu posso sim falar do nome da Igreja Cristã Maranata. Não posso ofender pessoas e chamar as pessoas de adjetas. O senhor entende isso, doutor Israel? Falar o nome da Igreja Maranata não é crime. Não viola o direito à liberdade de expressão. O senhor entende isso, doutor Israel? Sim, pode ter opinião, pode ter sim o seu entendimento, mas usar disso para... Eu posso ter opinião, posso ter um entendimento, só não posso expressar. Só não posso colocar no canal, que aí o canal é um canal adjeto. Eu posso ter opinião, só não posso falar o nome da Igreja Maranata. Doutor Israel, honestamente... agredir, para aviltar, não tem cabimento hoje no nosso Estado Democrático de Direito. Agredir e aviltar. Onde, doutor Israel? Em que parte do processo, doutor Israel? Qual foi o trecho do vídeo que houve uma agressão, um aviltamento? Não pode ficar dizendo isso para os desembargadores assim, doutor Israel. O senhor está numa tribuna diante de 3 desembargadores. Pessoas inteligentes, pessoas que leram o processo e mais. O senhor vai ver que eles acessaram os vídeos, o que eu achei uma coisa assim, olha, excepcional. Nunca imaginei que os desembargadores fossem ter esse cuidado de ir lá e assistir o vídeo, porque nem precisaria, porque eu transcrevi, eu tenho a transcrição do que foi dito, deixamos no processo a transcrição de tudo que foi dito, mas os desembargadores, eles fizeram mais. Eles assistiram o vídeo para ver se realmente o modo como eu estava falando seria um modo ofensivo, agressivo ou aviltante. Então, doutor Israel, o senhor tem que prestar atenção nisso. O senhor está diante de uma tribuna, 3 desembargadores, pessoas realmente de um nível intelectual, jurídico, que nós temos que reconhecer. É acima da minha média, pelo menos, né? Da média de muitas pessoas, e que a gente não pode sair dizendo as coisas assim, falando e soltando as palavras ao vento, porque eles têm a capacidade de conferir. Entendeu, doutor Israel? Onde está? Cadê a palavra? Cadê a expressão? Em que vídeo foi? Em que minuto foi? É assim que tem que ser feito, doutor Israel. Isso não cabe mais. Inclusive, o que aconteceu, vou ler um trecho aqui, a
a própria ação inicial, quando ela se debruçou, ela iniciou na tentativa, demonstrando que houve esses crimes, que houve essas condutas e também requereu eles que fossem condenados danos morais. Cadê o trecho? O senhor, eu imaginei que o senhor fosse ler o trecho. Tem um trecho aqui, aí você falou o trecho, mas o trecho do que você falou, mas cadê? E não leu o trecho, cadê o trecho? Pensei que fosse ler o trecho. Não houve a tempo, a contento, a contestação. Ela foi extemporânea, correu a revelia. Eles até recorreram disso, mas correu a revelia. Não teve, inclusive, depois disso o juiz já sentenciou a PO, correu a revelia, não houve nenhuma manifestação a contento. Doutor Israel, já explicamos isso, tá certo? Não vou repetir. De fato, houve até uma complexidade disso do advogado em relação ao seu cliente, né? uma falta, uma falha. Não, senhor. Nenhuma falha da doutora Raquel. Nenhuma falha. Doutora Raquel agiu de modo perfeito no processo, em todo o processo. Não imaginava que aquele despacho da juíza teria sido entendido de um modo diferente pela juíza. Então, isso que o senhor está dizendo aí é muito desagradável. Em relação a eles, mas o que houve? Quando houve uma condenação, que foi uma condenação até contrária, porque inicialmente tinha sido deferida a tutela, a condenação, quando veio contrária, ela inclusive deu os danos sucumbenciais e aplicou a sucumbência de 20%. Exatamente, doutor Israel. O próprio juiz percebeu o grau de atuação da doutora Raquel no processo. Porque primeiro foi a juíza, mas ela foi substituída, veio um outro juiz no lugar dela, e quando ele examinou e viu realmente a atuação da doutora Raquel, ele tanto reconheceu a eficiência, a presteza, o modo de trabalhar no processo da doutora Raquel, que ele deu os honorários no nível máximo. A sucumbência, a gente fala de honorário de sucumbência, a gente fala de zelo, pelo cuidado com a ação, e o advogado ali presente, ela sequer fez a contento, sequer fez no prazo a contestação. Não, doutor Israel, a doutora Raquel fez a contestação e ela apresentou a contestação. A juíza é que não recebeu a contestação porque ela disse que o processo, os prazos não estariam suspensos, né? Então, aquele despacho que ela deu no processo para a secretaria dizendo que o processo estava suspenso, ela não esclareceu, né? Ou pelo menos não ficou entendido. E, doutor Israel, repito, tanto isso foi observado pelo juiz que ele deu 20% de honorários. E o senhor está achando um absurdo? O senhor teria que estar reconhecendo. O senhor sabe, se fosse uma desídia, a doutora Raquel não se preocupou com o processo, a doutora Raquel, né, ela perdeu o prazo ou não apresentou resposta, né, procurou, atuou, agravo de instrumento, veio a decisão, ela agravou. Doutora Raquel trabalhou o tempo todo, deu muito trabalho para a doutora Raquel. E eu tenho aqui que reconhecer a competência da doutora Raquel. Não está atuando no processo por nenhum tipo de apadrinhamento. Não é porque ela é minha filha, mas é porque ela realmente é uma advogada competente. Uma advogada competente, e ela mereceu os 20%, que, aliás, os desembargadores não reduziram o percentual que foi dado pelo juiz de primeira instância. Por quê? Porque eles também reconheceram que a doutora Raquel atuou de modo adequado neste processo. Fora do prazo, foi evidenciado no processo e ganhou, em relação aos honorários comerciais, o valor máximo de 20%. Isso salta aos olhos. Salta aos olhos, realmente, reconhecimento do esforço da doutora Raquel. Levou o honorário máximo, por mais que você esteja chateado com isso. E quando houve de nós um recurso em relação a isso, embargamos a sentença em relação a isso, ainda subiu mais 2%. Chega a ser descabível.
Não tem qualquer cabimento em relação a isso. A única ação, a única conduta da advogada da parte adversa teria sido uma contestação em prazo impróprio, em prazo errado. Doutor Israel, mais respeito com a doutora Raquel, doutor Israel. O senhor é um advogado, olha a ética. O senhor pode até achar que o limite máximo foi muito, mas tenha mais cuidado quando tratar com uma advogada que agiu o tempo todo neste processo, que se empenhou. Veja bem, doutor Israel, olha a sua postura, seja um pouquinho mais ético quando o senhor for se dirigir a um colega advogado. Né? O que o senhor está querendo dizer? Que ela foi desidiosa? É isso? Sendo que o senhor sabe que não foi isso que aconteceu? Doutor Israel, qual é a responsabilidade que o senhor está tendo neste momento ao ficar levantando esta questão e desta forma para os desembargadores? Doutor Israel, por favor. O prazo totalmente fora do tempo. E aí, quando foi condenado danos de honorários comerciais, foi em 20% do importe máximo, isso não tem também qualquer cabimento. Então, dentro dessa temática que foi abordada em relação tanto ao que ele tem realizado, tem passado sobremaneira sobre a liberdade de expressão, isso não cabe liberdade de expressão, o que ele tem feito, a conduta de fato tem sido muito além e tem entrado dentro dos crimes, dos freios que deveriam existir, das barreiras. Dentro dessa lógica, requer-se que vossas excelências possam dar provimento à apelação interposta com o fito de reformar integralmente a sentença e promover a imediata remoção dessas postagens que foram realizadas. E vossas excelências podem consultar a todo tempo o canal, inclusive, que foi aberto. Milhares e milhares de vídeos somente contra a instituição da Igreja de São Maranata, a hora apelante, e que isso não tem qualquer cabimento hoje no nosso Estado Democrático de Direito dessa forma. Doutor Israel, eu não entendi. O senhor disse que eram 230 vídeos. Agora o senhor está dizendo que são milhares e milhares de vídeos. Doutor Israel, isso não é um púlpito, não. Doutor Israel, é necessário que haja, pelo menos, coerência. Eu já disse, este processo que está em grau de recurso, que tem que se limitar aos termos inicialmente propostos e julgados, os termos da sentença. Então nós estamos num grau de recurso. Não deveríamos estar falando de 230 vídeos, já expliquei isso. Agora, milhares e milhares, doutor Israel, olha, aí chega a ser uma falta de memória, de coerência ou de honestidade no falar. Porque tem que haver um pouquinho mais de responsabilidade com as informações que são passadas. São 230, são 5, são 230 ou são milhares de vídeos? Milhares de vídeos, olha, que eu saiba que quem gosta de ficar jogando números para cima assim, a Igreja Cristã Maranata tem 1 bilhão de visualização, não tem responsabilidade nenhuma com a informação. Tem 1 bilhão de visualização, temos 3 milhões de membros. A Igreja Cristã Maranata é que faz isso, que gosta de jogar números assim, entendeu? Para poder impressionar. Nós não estamos aqui num processo judicial, as coisas não podem ser assim. Nós temos que ser específicos. Onde já se viu isso, doutor Israel? Vamos voltar aqui. A questão são 5 processos. Vamos falar sobre os 5 processos? Em que ponto que houve ofensa? É isso que nós esperávamos do Senhor. Vamos continuar. Então, agradeço até o tempo que me cederam para realizar essa digressão das falas e me coloco à disposição para qualquer situação. Bem cumprida a exposição, parte do doutor Israel. Retomo a palavra, se posso deixar de cumprimentar Sua Excelência, pela sua manifestação. Inclusive, reiterar a mesa com a Excelência sempre aborda todos os membros dessa turma e se coloca, inclusive, nos julgados aos quais comparece para a defesa da sua constituinte. Me lembro que há pouco nós julgamos uma ação semelhante, o recurso da relatoria da desembargadora Diva, também a mesma entidade religiosa ali apelava
situação bastante similar. Isso me parece que foi mês de outubro, né? Setembro, outubro. E aqui, doutor Israel, devido a bem de Vossa Excelência, eu estou mantendo a mesma função que foi perfilhada pela turma. É bem interessante que ele já inicia aqui o seu voto dizendo que recentemente, agora em outubro ou novembro, a Maranata já sofreu uma perda, né? Já teve um processo similar que foi julgado contra ela. A Maranata, inclusive um processo da doutora Raquel, um ou outro processo, não sei, não tenho certeza agora se foi o do Reginaldo, se foi o do Antônio Jorge, mas agora, nesse período agora, também teve o processo do Joaquim, mas que foi em segredo de justiça. Doutora Raquel ganhou todos estes processos e ele está fazendo referência aqui nesta mesma turma, já julgaram agora no mês de novembro um outro processo em que a Igreja Maranata estava apelando, né, de uma decisão que foi contrária a ela, onde ela está requerendo dos ex-membros de danos morais e retirada de vídeos, e ele está dizendo o seguinte, que da mesma forma que não enxergou nenhuma ofensa nos outros processos, nesse também ele não enxergou. Mas vamos ouvir, porque realmente é uma excelente aula aqui para todos nós, a fala do desembargador relator Teófilo Caetano. É simplesmente manifestação do direito à liberdade de expressão e de crítica. Se o fiel aqui que figura como apelado saiu desencantado da igreja e quer partilhar o seu desencanto com aqueles que têm hábito aí de vislumbrar essas redes sociais e publicações, não há como se impedir, tanto na inicial como em todas as manifestações da igreja, não houve transcrição de uma ofensa concreta. Percebeu, doutor? Percebeu, doutor? O desembargador, ele disse que não houve na indicação desde a inicial, viu, doutor Israel? Vocês não indicaram uma só ofensa. Não transcreveram, não colocaram no processo e nem agora na sustentação oral, não apresentaram uma só expressão que fosse ofensiva. Houve essa indicação e eu fiz questão, inclusive, de abrir os links aí pertinentes a esse canal que foi criado pelo réu apelado aí para... Perceberam? Eu achei fantástico, realmente, né? É admirável aqui essa postura do desembargador, do relator, Teófilo Caetano, porque ele não só ele leu aquilo que ficou transcrito no processo, no que foi dito, mas ele foi conferir, ele abriu o vídeo, ele disse que ele abriu outros links, ele disse que ele acessou links do canal. A veiculação, fiz questão de abrir para tomar conhecimento ali, há sim críticas, mas jamais a ofensa, jamais a imputação de crimes aí para se qualificar como calúnia, jamais a menção expressa a qualquer dirigente ou pastor da igreja. Vejam só, ele diz, jamais houve difamação, jamais houve calúnia, jamais. Ele diz assim, não há. Ele assistiu, ele olhou, ele acessou, não há. Então, assim como a sentença fez, eu estou perfilhando o mesmo entendimento. Aqui nós estamos diante de um claro e legítimo exercício da liberdade de expressão. E aqui não há abuso algum. A apelante, com a devida vênia, ela, apesar de ser uma entidade religiosa, ela não pode se sentir imune à crítica, ao contrário. Então, ele diz o seguinte, ele não observou nenhum abuso da nossa parte. Então é muito bom, até que você que ainda é da Igreja Cristã Maranata, entenda isso. Você que está dizendo que nós estamos falando mal da igreja, uma pessoa de fora, uma pessoa que está olhando de fora, friamente, examinando, ele está dizendo o conteúdo do canal, os links que ele acessou, estes vídeos que a Maranata trouxe, ele não observou nenhum abuso da nossa parte. E agora ele ainda diz mais, ele diz assim, como pode uma instituição religiosa que se apresenta publicamente, que tem meios de transmitir informação, inclusive pela televisão, pelas redes sociais, como pode esta instituição religiosa querer estar imune a críticas? Se assim fosse, como é que a Igreja Católica estaria inviabilizada? Porque quantos milhões de postagens são realizadas diariamente aí com juízos críticos?
Olha só que coisa, né? Ele usa de exemplo a Igreja Católica. Por mais que nós, digamos assim, ao todo tempo, quando você apresenta a fé evangélica, você critica a fé católica, porque a fé evangélica, ela entende que as imagens são idolatria, que os rituais da Igreja Católica não estão alinhados à palavra de Deus. Então, desde o início do protestantismo, a Igreja Católica sempre foi alvo de críticas e ainda é, e ele diz que são milhões de críticas que a Igreja Católica sofre continuamente e pelos evangélicos, porque eles professam uma fé que tem divergência com a fé que a Igreja Católica professa. Então, a Igreja Católica tem milhões de críticas, milhares de críticas aí. Ele está dizendo, olha só, já pensou se a Igreja Católica fosse sair processando todo mundo? Como que seria, né? Não ia ter tribunal que desse conta do negócio desse. Então não há como se tolher essa manifestação, ainda que se trate da entidade aí afetada aí, uma entidade religiosa. E aqui o que eu vislumbrei, fiz questão inclusive de mencionar toda a fundamentação desenvolvida, é que inclusive o vocabulário utilizado pelo réu, de maneira alguma aqui pode ser assimilado como desaroso, como ofensivo, como chulo, ao contrário. Tece críticas, assim, às vezes algumas mais ácidas, mas sempre com urbanidade, jamais ultrapassando o limite aí do direito ao exercício legítimo do direito de expressão e de a livre manifestação. Interessante, né? O desembargador, ele inclusive, ele mostra que ele realmente assistiu o vídeo. Não sei quais, o quantos, mas ele observou que o nosso vocabulário não é chulo, o nosso vocabulário não ultrapassa o limite da liberdade, a forma de nós falar. O desembargador considerou que o nosso vocabulário ele está adequado, o nosso vocabulário ele não é desrespeitoso, ele não é chulo. Então, por isso é que eu estou desenvolvendo toda essa argumentação e perfilhando o mesmo entendimento que já foi sufragado por essa turma em julgado recente, de que não se deslumbra, no caso concreto aqui, qualquer violação a esse direito subjetivo que assiste a todos como direito e garantia fundamental de externar as suas opiniões, ainda que revestidas de caráter crítico e de desapontamento, desde que aí não desbote para a ofensa pessoal. E é justamente o que nós vislumbramos no caso concreto. Não há, portanto, como se imputar ao réu a obrigação aí de fazer não só excluir as veiculações já apostadas, como de se omitir de publicar qualquer outra manifestação em desfavor da Igreja. Eu estou acolhendo, então, o recurso da apelante somente para afastar a multa que lhe for imputada por ter vencido os embargos de declaração reputados como protelatórios, que foram os únicos embargos de declaração. Aqui ele deu provimento, por isso o provimento foi parcial, porque o seguinte, quando o juiz de primeira instância deu a sentença e deu 20% de honorários para a doutora Raquel, o juiz ele deixou claro ali que não admitiria embargos protelatórios nem para questionar o valor dos honorários fixados. E a Igreja Maranata, mesmo assim, mesmo com essa advertência do juiz, ela embarcou. Ela fez aquilo que o juiz tinha dito para não fazer. Então, quando ela fez isso, o juiz ele multou a Igreja Cristã Maranata. Ele aplicou uma multa, o equivalente a essa multa é o equivalente a R$400. Esta multa, ela não vem para a doutora Raquel, esta multa ela é depositada para o Tesouro Nacional, nos cofres públicos. Então, não diz respeito a nós, ele estava reclamando, ele agiu, o juiz entendeu que ele desrespeitou um tópico ali da sentença dele e multou. Então, aqui, neste caso, é só para esclarecer. O provimento ele foi parcial porque o desembargador, ele entendeu que aquela multa, ela poderia ser afastada, até porque ele não entendeu como esta multa, ela seria devida, porque ele não achou que a Maranata estava apenas enrolando o processo.
tá certo? Mas é só para esclarecer o seguinte, da minha parte, da parte da doutora Raquel, o provimento foi integral, e vocês vão ver que foi unânime. Esta questão que fez com que o provimento fosse parcial em relação à multa, e essa multa não diz respeito a nós. É uma questão entre os advogados da Maranata e o juiz lá da primeira instância. Só para deixar isso bastante claro. Então, nós não perdemos absolutamente nada neste processo. Para nós, para mim, que sou a pessoa que foi processada, e para a doutora Raquel, o nosso provimento ele foi integral, tá certo? Então, era só para esclarecer esse ponto. Manejados pela igreja, enquanto desprovidos, eu não vi esse intuito meramente procrastinatório, até porque ela figura como autora de interesse aí de um desate rápido da pretensão que formular. Então, estou dando parcial provimento, egrégia turma, ao apelo, tão somente para afastar a multa imposta à apelante por ter sido os embargos por ela manejados em face da sentença reputados protelatórios. Quanto ao mais, eu estou mantendo intacta a sentença, inclusive quanto à verba honorária que for imposta à igreja. Viram, então? Aqui, doutor Israel, o desembargador manteve intacta a verba honorária que foi imposta lá pelo juiz, ou seja, os 20%. Ele entendeu que o juiz, ele realmente reconheceu todo o trabalho da doutora Raquel, apesar da revelia que aconteceu pelos motivos que eu já expliquei. Aqui estou deixando, inclusive, de majorar a imputação sucumbencial, portanto, já fixada pela sentença no parâmetro máximo tolerado aí pelo parágrafo 2º do artigo 85 do... Então ele diz o seguinte, quando o processo ele está no grau de recurso, o valor do honorário ainda pode ser aumentado, tá certo? Ele está dizendo que eu só não vou aumentar, eu só não vou dar mais ainda à doutora Raquel como honorário, porque os 20% já é o limite máximo, entenderam? CPC. Então, a apertadíssima suma da matéria, da questão que está sob exame, ação combinatória acumulada com indenizatório, o pedido foi rejeitado, eu estou mantendo a sentença com base nesses argumentos sumariados e invocando, inclusive, esse precedente recente da turma da relatoria da desembargadora Diva Lucy, que perfilhou o mesmo entendimento. Mas ressalvo, desembargadora Simone, desembargadora Diva, estou em inteira disposição para, se necessário, promover a leitura da íntegra do voto. Como vota a desembargadora Simone Lucino? Senhor presidente, o cumprimento, doutor Israel, pela sustentação oral, e tive a oportunidade de analisar detidamente as alegações da igreja e também entrei lá, verifiquei os links em que é alegada aí esse abuso de direito, mas tal qual o eminente relator, não verifiquei a presença desse abuso, mas sim o exercício aí do direito à manifestação livre do pensamento, o direito de exercitar a crítica. Então, não vejo como abrir divergência aqui em relação às conclusões do sentenciante, agora do eminente relator. Então, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, desembargador Teófilo. Inclusive, aqui, eu queria até fazer mais esta observação. A desembargadora Simone, ela disse que também acessou os links do canal para conferir se havia algum modo desrespeitoso no falar ou algum termo que realmente pudesse ser considerado ofensivo. Eu fiquei absolutamente impressionado com esta turma de julgamento, de ver assim este cuidado, esta cautela no exercício da judicatura, de analisar o processo, de conferir, de chegar ao ponto de abrir o link. Eu fiquei realmente assim muito bem impressionado. E no final, então, ela acompanha, aí o voto dela é acompanhando o que foi dito pelo desembargador Teófilo Caetano. Vamos continuar. Volta a desembargadora Diva Lucy. Senhor presidente, o cumprimento do doutor Israel Marques, bastante empático na defesa do seu cliente, está de parabéns, mas eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Então, a desembargadora Diva Lucy
também votou acompanhando o voto do relator, desembargador Teófilo Caetano, de modo que o resultado ele é unânime. Os 3 desembargadores concordam que não houve qualquer ofensa à Igreja Cristã Maranata e que essa pretensão da Igreja Cristã Maranata é indevida. E aí, então, nós temos o resultado, temos o nosso exame. Faço questão novamente de frisar que não temos absolutamente nada contra o doutor Israel. Faço votos, inclusive, que um dia os olhos dele também se abram, porque ele ainda é novo, tem um potencial, acredito que vai crescer, que vai se desenvolver. Então eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.